A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é William, para aqueles que não me conhecem. Eu sou membro da Igreja Evangélica Batista em Barra do Riacho, residida pelo pastor Anael Matos. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estar aqui ministrando a sua palavra e agradecer a cada um de vocês pela atenção que nos tem dado. Bom, hoje estaremos estudando a segunda lição da revista, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E como eu sugeri, irmãos, na lição anterior, eu quero reforçar o meu pedido, que os irmãos leiam a carta aos Efésios, porque todas as lições desse trimestre serão tiradas dessa carta, dessa epístola, e ficará muito mais fácil para a compreensão dos irmãos, além de nos levar a um conhecimento muito maior. É uma carta curta, tem apenas 6 capítulos, mas é repleta assim, de muita adoração, de muito conhecimento, de muita revelação, que com certeza nos levará a um nível mais profundo, de mais intimidade com Deus. É muito importante então que os irmãos leiam essa carta. Hoje nós iremos estudar sobre a excelência do projeto divino revelado por meio das bênçãos espirituais. Hoje nós iremos descobrir, irmãos, quais são essas bênçãos e como obtê-las também. Iremos entender qual é a posição que nós ocupamos hoje em Cristo e como viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo, aqui ainda neste mundo, ainda nessa vida. Iremos também entender o papel do Espírito Santo no plano de salvação. Que o Senhor então nos ilumine no decorrer dessa lição. Irmãos, o nosso textual, ele está em Efésios capítulo 1, versículo 3. O texto áureo, como eu já sempre digo, é o nosso texto-chave, o texto de ouro, o texto principal. Toda a lição, ela gira em torno desse texto, o texto áureo. E ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, bendito, louvado, exaltado, engrandecido seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas, não foi com uma ou com outra, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém? A verdade prática, irmãos, ela é aquela verdade que deve ser praticada por todos. Ela diz assim: Deus nos elegeu em Cristo, antes ainda da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Deus, então, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos desfrutar dessas bênçãos espirituais. Irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, versículo 3 e 4, depois ele pula para o 9, do 9 ao 14, Nós iremos ler de forma bem rápida, Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 9 agora: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Bom, irmãos, então, essa é a nossa leitura bíblica em classe, Nós iremos, então, orar e pedir a direção do Senhor. Pai Santo, Pai querido, neste momento nós queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer, Senhor, porque Tu és Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por estarmos aqui em volta da Tua palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos iluminando, Pai, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, Senhor, ó Deus, que Ele possa preparar cada coração para receber essa palavra poderosa, que é a Tua palavra, e principalmente, ó Deus, que
que ela encontre boa terra, a ponto de dar bons frutos, Pai. Em nome de Jesus, nos ilumina, Pai, no decorrer desta lição. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, a leitura de hoje fala sobre a sublimidade das bênçãos. Sublimidade quer dizer grandiosidade, excelência, perfeição, algo sublime, ou seja, que supera as nossas expectativas. E foi isso que Deus fez por nós. Ele superou as nossas expectativas. Ele fez algo muito mais além do que nós podíamos imaginar ou mesmo merecer, não é verdade? E esta é a descoberta que todo cristão, irmãos, essa é a revelação que todo cristão precisa entender, para que ele possa então servir a esse Deus, para que ele possa então reverenciar esse Deus, para que ele possa adorar, irmãos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele entendeu isso. Ele reconheceu a grandeza de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. E ele se faz uma pergunta: o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que tenho recebido? Davi não sabia a resposta. E agora eu pergunto a você: o que você está disposto, ou o que você está disposta a dar a Deus por todos os benefícios que Deus tem te dado? É uma pergunta difícil, mas a resposta está em Provérbios 23, 26. Diz bem assim: o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. É o nosso coração, irmãos, que o Senhor pede, é o nosso coração que Ele quer, porque Ele sabe que o coração do homem, ele é enganoso, é o nosso coração que nos afasta de Deus. Por isso, para não corrermos esse risco, o Senhor fala: filho meu, dá-me o teu coração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse bem assim: tudo o que fizeres, faça de todo o teu coração, ou seja, faça com excelência, faça o melhor, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Deus, Ele quer que eu e você, meus irmãos, renuncie nossas vidas, se desprenda das coisas deste mundo e viva uma vida cristocêntrica, viva a vida de Cristo. Amém? Bom, irmãos, tópico 1 fala sobre a nova posição em Cristo. Quer dizer que hoje nós ocupamos uma nova posição que antes nós não ocupávamos, né? E esta posição que ocupamos hoje, ela acontece através da graça de Deus e pela fé no sacrifício de Cristo. Hoje eu saí da condição de criatura condenada à morte eterna para ocupar a condição de filho de Deus, justificado por Cristo. Essa nova posição, irmãos, ela me faz ter privilégios que jamais teríamos, mas também ela traz deveres que eu preciso cumprir. O ponto 1 fala sobre a doxologia. O que é doxologia, irmãos? Doxologia é um termo grego, onde doxo significa glória e logia significa palavra. Juntando então assim, significa a expressão de glória, uma expressão de glória. É um louvor a Deus, um cântico, uma prece, é um hino de adoração, irmãos. E a finalidade da doxologia é glorificar a Deus. É uma expressão profunda de adoração, uma explosão de glória, mas não uma explosão como aquelas que nós vemos nos estádios, quando um time de futebol faz um gol, né? E existe aquela explosão, uma loucura, todo mundo fica louco, né? Porque da emoção que foi gerada pelo gol. E daqui a pouco o time perde o jogo e sai todo mundo cabisbaixo, triste, ou seja, ali houve uma explosão de emoção. Nós estamos aqui falando de uma explosão de adoração causada pelo conhecimento da palavra, da revelação que Deus faz para cada um de nós. Irmãos, quando nós compreendemos de forma clara, consciente, racional, o que Deus fez por nós, quando nós entendemos que já fomos agraciados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, onde nenhum ladrão pode nos roubar, onde a traça não consegue destruir. Quando nós entendemos isso, irmãos, os benefícios que Deus fez por nós e continua fazendo,
nós somos levados a uma adoração profunda, a uma expressão de adoração profunda. E quando você entende que agora você está ocupando uma nova posição em Cristo, o seu coração, ele se enche de uma profunda gratidão que leva você a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? O Pai, irmãos, ele está à procura de adoradores, mas não aqueles que o adoram simplesmente com a boca, com os lábios, né? Como os fariseus na época de Cristo, onde Cristo disse: vocês me lisonjeiam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não é esse tipo de adorador que o Senhor procura. O Senhor procura adoradores que o adorem no espírito, que o adorem de verdade, irmãos. Paulo, quando ele escreveu essa carta, só para você ter uma ideia, ele estava em uma prisão. E ele começa a carta dizendo assim: bendito, louvado, exaltado, engrandecido seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele começa essa carta glorificando, exaltando, dizendo que a ele seja todo louvor, a ele seja toda glória. E Paulo, irmãos, estava dentro de uma prisão. E o que nós podemos aprender com isso? Que independente do momento que nós estamos passando, do lugar que estamos vivendo, da perseguição que estamos sofrendo, o importante é que Deus um dia se revelou para você, se revelou para mim. E esse conhecimento que agora nós temos, gerou dentro de nós, irmãos, um sentimento de gratidão tão grande que nos fez adoradores. Independente da situação que você se encontra, que eu me encontro, o que importa agora é adorar a Deus. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer para nós deve ser lucro. Então é isso, irmãos, doxologia é uma expressão de glória causada pelo conhecimento, não pela emoção. É causado pela revelação de Deus, nos levando a uma gratidão profunda e uma adoração constante. Bênçãos espirituais, é o ponto 2, irmãos, da lição. Obviamente, se são espirituais, não são materiais, ou seja, não estão à disposição dos nossos olhos, não estão à disposição das nossas mãos, não se pode tocar, porque são espirituais. Mas e as bênçãos materiais, né? Como que fica? Irmãos, não é o assunto da lição, mas o que eu posso dizer para você é que Deus, ele se preocupa com as nossas necessidades. Porém, não existe na Bíblia ensinamento algum que fala que devemos correr atrás dessas coisas, certo? Mas ele nos garante em Deuteronômio 28, versículo 2, que todas estas coisas me alcançarão, ou seja, todas as bênçãos materiais, elas virão sobre ti, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, a respeito das bênçãos materiais, simplesmente confia, amém? A gente às vezes vê o ímpio, né, prosperando tanto, que nos faz até imaginar que Deus está sendo injusto conosco, não é verdade? Mas o que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, entre todas as coisas que você pode ter nessa vida, irmãos, tenha a Deus, porque quando as trombetas tocarem, isso vai fazer toda a diferença, é isso que vai importar, amém? Aqui Paulo, ele cita, irmãos, pelo menos 7 bênçãos, 7 preciosas bênçãos, que Deus preparou para nós, elas são eternas, estão à nossa disposição, e estão nos lugares celestiais, são nossas, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas. Então não se deixe sufocar, não se prenda às coisas deste mundo, né? Não se preocupe tanto com as coisas desta vida. O que Deus tem preparado para você, minha irmã, para mim, são muito maiores. Olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado para cada um de nós, né? E olha só o que Ele já fez por nós. Ele nos elegeu para sermos santos. Ele também nos predestinou, irmãos, para sermos filhos. Nos fez agradáveis para si no amado. Cristo nos remiu por meio do sangue de Cristo. E aqui nós podemos dizer que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas que fomos comprados, mas foi com preço de sangue. Hoje, irmãos, pela graça nós somos salvos, mas não foi de graça, foi pago um alto preço pela sua e pela minha vida, amém? Ele também nos acolheu, nos colocou em sua casa, em sua família. Ele nos revelou
a palavra da verdade, isso foi o mais importante. E por fim, irmãos, nos selou com o Espírito da promessa, nos dando garantia da sua palavra. Isso é tremendo. Por isso é tão importante, irmãos, compreender o tamanho, a largura, a profundidade do amor de Deus para conosco. Porque só assim nós seremos gratos de tal forma que poderemos afirmar que a graça do Senhor nos basta, que a graça de Deus é suficiente. O que Ele fez por nós já é demais. Só assim, quando nós temos essa compreensão, então nós iremos adorar a Deus, não mais pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Em Romanos 8:28, Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pense nisso, reflita nesse versículo, né? E quando você entender, com certeza você vai lançar sobre ele todas as suas ansiedades, amém? O ponto 3 fala sobre a nova condição. Irmão, 2 Coríntios 5,17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, irmãos, Cristo, Ele é o motivo de nós hoje podermos andar em novidade de vida. Antes nós estávamos em trevas, né? Éramos escravos, hoje não. Hoje nós estamos na luz e somos livres. Hoje nós temos comunhão com Deus. Paulo disse: Cristo agora vive em mim. A vida que levo no corpo, levo também na fé no Filho de Deus que tanto me amou. Amém? Ponto 2, irmãos. Ponto 2 fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Irmãos, o que é ter uma vida cristocêntrica? É uma vida onde tudo gira em torno de Cristo, amém? Onde Cristo, Ele é o centro de tudo, onde Ele é o cabeça, onde Ele domina. Não basta você ter um diploma de batismo, não basta você ser membro de uma igreja cristã, protestante. Isso não torna de você uma pessoa cristocêntrica, né? Cristo, Ele tem que estar ditando as normas, Ele tem que ser o centro. Ele diz bem assim: os meus amigos, eles fazem o que eu mando, ou seja, esquece o que você sabe e faz o que eu mando, diz o Senhor. Irmãos, se a sua vida é ditada pela palavra de Deus, pelo aquilo que Cristo manda você fazer, você leva uma vida cristocêntrica, amém? O ponto 1 fala sobre a revelação do mistério. Irmãos, Cristo é a maior revelação de Deus. Ele estava oculto e foi revelado. Isso ainda aconteceu ali no Éden, quando Adão pecou, caiu, foi retirado da presença de Deus. Ali em Gênesis 3,15, veja o que está escrito. Fala bem assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e esta semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ali estava revelando para nós o seu plano de resgate, o plano de salvação que viria através de Cristo, né? Que se cumpre também em João 3,14, onde o Verbo se faz carne e habita entre nós. A Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Cristo foi revelado, o mistério foi revelado em João 3,14. E em João 19,30, né, o Senhor, completando o plano de salvação, Ele fala: está consumado, ou seja, foi feito, bem feito, e agora foi feito de uma vez por todas. Irmãos, Deus, Ele se revela para nós, seres humanos, de 3 formas. Uma, através da natureza. 2, através da sua palavra. E 3, através de Jesus Cristo. Amém? O ponto 2 fala sobre a plenitude dos tempos. Irmãos, plenitude dos tempos. Nós já falamos isso na revista anterior, no trimestre passado, né? Plenitude dos tempos fala de tempo exato, do tempo perfeito, o tempo de Deus, né? É o tempo Kairos. Isto sim é plenitude dos tempos, né? O que acontece? Existe uma agenda, irmãos, onde tudo já está cronometrado, onde tudo já está determinado por Deus e irá acontecer no tempo de Deus, no tempo Kairos. Não é no tempo Cronos, o tempo do homem, mas no tempo de Deus. Por exemplo, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja nós sabemos que irá acontecer, mais cedo ou mais tarde. Acontecerá num abrir e fechar de olhos. Nós sabemos de tudo isso. O Senhor também nos deu sinais, né, para nós termos uma ideia de quando isso irá acontecer. Mas nós não sabemos a hora exata.
Por isso daí a importância de nos mantermos vigilantes, constantes, confiando sempre na palavra do Senhor, sabendo que ela irá se cumprir de uma em uma. O ponto 3 fala sobre o louvor da sua glória. Irmãos, aqui nós percebemos que Paulo, diante de tantas revelações que ele recebeu, Paulo chegou a ser levado ao terceiro céu, a Bíblia diz. Então, ele transfere para Deus toda a glória, todo o mérito, todo o louvor. Paulo, ele entende que ele não fez nada para receber tanto de Deus. E mais, ele entende que não há nada também que ele possa fazer, que possa pagar, retribuir o que Cristo fez por ele. Então toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Deus. Tudo que nós fizermos, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. A única coisa que Paulo percebe que pode fazer é se render, ao Senhor e dar a Ele glória. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. É entregar o nosso coração nas mãos do Senhor, é entregar nossas vontades, nossos caminhos, nossos desejos nas mãos de Deus, entregar as nossas vidas, como diz o salmista, é servir ao Senhor com alegria, é se apresentar todas as manhãs a Ele com cântico, sabendo que Ele é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez ovelha de seus pastos. Amém? Então é isso que nós devemos fazer, render todo louvor e toda glória. Tudo que nós conquistamos nessa vida foi por Ele e para Ele. Amém? Para finalizar agora, vamos entrar no tópico 3, que fala sobre o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o nosso penhor, ou seja, ele é a nossa garantia. É Ele que nos garante que Cristo irá voltar para nos buscar. E mesmo se estivermos mortos, quando isso acontecer, nós ressuscitaremos em Cristo. E se estivermos vivos, a Bíblia diz que o nosso corpo, esse corpo corruptível, ele será transformado em um corpo incorruptível, um corpo de glória, parecido com o corpo dos anjos. E nós seremos levados até as nuvens. Isso acontecerá num abrir e piscar de olhos. Amém, irmãos? Então nós vamos para o primeiro tópico, que fala sobre o selo do Espírito Santo. Tópico 1 do 3. Nos tempos bíblicos, irmãos, o selo ele era usado como um sinal de propriedade, certo? Quando nós somos selados com o Espírito Santo, isso significa também que agora nós somos propriedades, só que de Deus. Ele agora é o nosso dono, o nosso Senhor. Isso acontece quando, no momento em que nós ouvimos a mensagem da cruz, a palavra de Deus, e cremos nela, então somos selados naquele exato momento. Somos selados pelo Espírito Santo. E instantaneamente isso acontece no momento da conversão. Deus muda a sua posição no mundo espiritual. Você sai da condição de criatura para agora ser acolhido como filho de Deus. Os nossos olhos, eles não podem ver, mas a Bíblia diz que o nosso espírito, o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito que a partir de então nós somos filhos de Deus. Isso é tremendo. Então, esse mesmo Espírito, ele começa em nós um processo de regeneração, de santificação, e a nos convencer também do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, o selo do Espírito Santo, ele não tem nada a ver com falar em línguas, Tem muitas pessoas que confundem isso, acham que falar em línguas é ser selado com o Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. O falar em línguas é um dom, como existe variedade de dons. Existe dom de profecia, dom de visão, dom de sabedoria, dom de revelação, dom de maravilhas, dom de cura. São dons e não garantem a sua salvação. Saiba disso, entenda isso, certo? Lá em Mateus 7, 22, 23... Cristo disse bem assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, ou seja, eram profetas. Em teu nome, Senhor, expulsamos demônios. Em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Olha só, sinais e maravilhas. E eu lhes direi abertamente, nunca lhes conheci, apartai-vos de mim. Então, irmãos, os que têm o selo, eles produzem frutos, irmãos. E esses frutos, eles estão descritos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 23.
Leia lá, são esses frutos que evidenciam que você tem o selo do Espírito Santo, amém? Bom, irmãos, agora que nós já entendemos que o Espírito Santo ele é o nosso penhor, a nossa garantia, nós também precisamos entender que Cristo, ele já veio a este mundo, ele já fez a sua parte no plano de salvação e agora ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. Então quem está hoje conosco aqui é o Espírito Santo. Nós precisamos compreender isso. E o Espírito Santo, irmãos, ele é uma das pessoas da Trindade. E como pessoa, irmãos, o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo até tem ciúmes de nós, sabia disso? E ele é o nosso melhor amigo, irmãos. Pensa em um amigo que você já teve, todos tiveram um amigo de infância, não é verdade? O que a gente quer quando nós temos um amigo, principalmente aqueles lá da infância? A gente quer estar junto o tempo todo, batendo papo, correndo, brincando. A gente quer estar, né? Ou estar em casa dormindo, comendo, bebendo, ou quer estar com um amigo. É assim que acontece, não é verdade, irmãos? Nós que já tivemos amigos, sabemos disso. E em relação ao Espírito Santo, ele é nosso melhor amigo e ele não nos abandona, ele está conosco 24 horas. E o que nós temos feito, irmãos, para manter essa amizade? Pensa direitinho, né? Eu sei que muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim tão intertidos com as coisas desse mundo, por isso que nós falamos há pouco, nós devemos nos desprender das coisas deste mundo, né? Nós estamos tão assim presos, né, à televisão, ao celular, temos os nossos afazeres no trabalho, temos os afazeres em casa, e quer dizer, e passamos quase nada com o Espírito Santo. Muitas das vezes, irmãos, o tempo que nós temos tirado para conversar com esse nosso melhor amigo são apenas 2 minutinhos no final do dia, quando já vamos dormir. É muito pouco, irmãos. Então, aqui fica essa exortação, irmãos, busque estar mais próximo do Espírito Santo de Deus, porque é Ele, irmãos, é Ele que vai garantir a sua salvação, amém? Eu espero que essa palavra ela tenha edificado você, que você tenha entendido o propósito da mensagem, né? E o propósito será sempre levar você a crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? E que Deus nos permita, né? Se Deus nos permitir, domingo estaremos de volta aqui, trazendo a terceira lição, né? Agradeço a todos, muito obrigado, amém.